Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para quem está vendo em outros horários. A gente está aqui agora conversando com dois empreendedores na área da medicina, na saúde terciária, o Dr. Mariano, meu colega anestesista, a Clara, são dois finalistas do HackMed Anestesia, uma iniciativa da HackMed junto com a USP, da qual eu tive a honra de ser convidado para ser jurado, e a gente veio para esse papo justamente, eu convidei eles para esse papo justamente para a gente falar no anestesia de valor, como é agregar valor à prática do anestesista a partir do empreendedorismo, a partir da inovação, qual é o ponto de vista deles sobre isso e, principalmente, quais são as inovações que eles estão trazendo para o mercado, como é que eles pretendem evoluir e escalar isso. Muito obrigado, Mariano, muito obrigado, Clara, pelo papo. Eu gostaria de começar agora com a Clara, você se apresentando o teu background e apresentando o teu produto, a tua startup, que é finalista no HackMed Anestesia de 2022. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, Diógenes. Obrigada pelo convite. É muito legal a gente estar aqui juntos para falar sobre isso. É um assunto que realmente precisa ser dito, né, ser falado. É legal esse incentivo a novas tecnologias para melhoria na assistência à saúde. Meu nome é Clara Mello, eu sou da indústria farmacêutica, então eu não estou 100% inserida no meio hospitalar, mas sou uma visão de fora e foi daí que nasceu o meu interesse e a minha visão pela anestesia. A nossa startup é baseada em anestesia e nasceu justamente do meu conhecimento, né, de todos os meus estudos do ramo de anestesia por trabalhar hoje com um produto anestésico. Então, a gente estuda muito sobre segurança do paciente, a gente fala muito sobre isso, porque não é possível hoje estar inserido no ambiente hospitalar, ter a responsabilidade de fornecer produtos anestésicos, sedativos, e não conhecer o conceito de segurança do paciente, não saber o quanto nós, como indústria, podemos impactar positivamente em relação a isso. Então, estudando muito, conhecendo muito, eu sei o problema que existe, o tamanho, né, do problema que existe na anestesia. Como a gente falou lá no pitch, no hackathon, o anestesista, diferente da maioria dos profissionais, ele é o responsável por prescrever, administrar, preparar por todas as etapas na medicação. Hoje, os erros de medicação estão entre as 10 principais causas de morte no mundo, né? As falhas na assistência à saúde é um problema grave. E na anestesia, o anestesista administra diversas medicações em uma anestesia. E tem estudos que mostram que um erro acontece a cada 33 anestesias, dá umas 120 administrações, algo do tipo. Então, assim, é muito comum, né? Embora os médicos sejam um pouco resistentes a divulgar, né? Esses erros são um pouco divulgados, mas a gente sabe que acontece, a gente vê relatos, né? Quando a gente para conversar com diversos anestesistas sobre isso, todo mundo se identifica, nossa, nunca aconteceu nada grave, mas eu já errei. Então, a gente entende esse problema, a gente reconhece esse problema, e aí nasceu a iMedicines, uma solução interessada em agregar maior segurança ao procedimento anestésico, auxiliando para que o anestesista tenha um respaldo, né, tenha uma ajuda ali, um double check para ele na hora de preparar, de administrar e de fazer todo aquele processo da medicação, já que se ele não identificar corretamente, ou se ele não identificar aquela medicação, a partir do momento que ele repreenche ali um monte de frasco e prepara a medicação dele, se esse procedimento não acontecer de forma correta, a gente pode levar a danos ao paciente. Então, o iMedicines é um aplicativo pensado para minimizar esses erros, englobando todas as etapas do período perioperatório, tanto pré, como intra, como pós-operatório. A gente pensa em agregar, em conectar, né, o prontuário do paciente, para que puxe as informações do paciente, para que tenha uma leitura facial do anestesista, para que já tenha um registro de quem administrou aquela anestesia, e a leitura da medicação, que é a principal etapa,
No pré-operatório, essa leitura da medicação seria feita para um registro de tudo que vai ser administrado e para gerar etiquetas, já seguindo os padrões internacionais, com padrão de cores, etc., de forma que minimize os erros humanos. Então, isso seria no período pré-operatório. No intraoperatório, essa medicação seria checada, então o anestesista pode confirmar, né, ter essa dupla checagem, se o que ele está administrando é realmente o que ele acha que está administrando, por uma leitura, e assim também isso já facilitaria um preenchimento depois de uma ficha anestésica. Isso tudo a gente precisa ver, porque isso também é o que a gente pensa em agregar valor ao anestesista, né? Porque tudo isso agrega segurança ao paciente, mas se isso já fosse uma noção bem difundida na cabeça de todos os profissionais envolvidos no cuidado, a gente não precisaria estar aqui, né, falando sobre novas soluções para melhorar a assistência. Então, a gente precisa, além de agregar segurança ao paciente, agregar um valor também para o anestesista, para que ele tope a ideia, né? Mas para que eu vou fazer isso? Então, além da segurança do paciente, a gente pensa também em facilitar a vida do anestesista, otimizando o tempo dele, tanto no preparo da medicação, como também nos preenchimentos de ficha pré e pós. Acho que é mais ou menos isso a ideia, e a gente vai discutindo. Tá no mudo, Jorge. Não te ouço. Desculpa, fantástico, cara. Eu acho que tem um enorme valor, eu acho que é isso mesmo. Tem estudos que mostram que 91% dos pacientes já erraram a medicação uma vez. Eu já errei, tá? Eu falo isso nas minhas aulas. Obviamente, você não tem, às vezes, repercussão clínica importante, mas mesmo assim você sabe que isso é um near miss, né? É quase que um incidente, e isso precisa gerar indicadores, isso precisa ser avaliado. Eu acho que os anestesistas realmente eles têm interesse, sim. O que nos falta no dia a dia, numa rotina tão complexa, é boas ferramentas, né? Boas ferramentas que nos tragam possibilidade de melhorar o point of care, a assistência do point of care, evitando retrabalho, integrando dados, como você falou. Acho bem isso mesmo, fantástico. E você está falando de soft skills, né? Segurança do paciente, na verdade, é um soft skill. E não tem como soft skill não agregar valor. Eu acho que valor, realmente, um dos grandes retornos que traz a cultura do soft skill é justamente melhorar o valor agregado do trabalho do profissional de saúde. Bem legal, projeto bem legal, não é à toa que é uma das finalistas. Mariano, vai lá, com você a bola, se apresenta, fala do projeto aí, que também é um dos finalistas do HackMed Anestesia desse ano. Bacana, Diógenes. Primeiramente, muito obrigado aí pelo honroso convite. É sempre muito bacana a gente estar aqui numa roda como essa, num bate-papo empolgante, principalmente contigo, que é para nós aqui da anestesia uma referência em inovação. A Anestec vem revolucionando aí a anestesia já há 10 anos e, sem dúvida alguma, é um norte para todos nós que estamos aí nessa trilha, né, da inovação. Como você bem coloca, eu acho que esses momentos de compartilhar ideias e discutir aqui, eu acho que é um momento, de fato, muito enriquecedor para todos nós. Clara, legal estar aqui contigo também. Como o Diógenes, coloco para ti aí que eu também já errei medicamento, achei que estava fazendo uma outra medicação, isso aí, eu acho que todo anestesista, infelizmente, já passou por isso, e a gente realmente precisa de ferramentas que nos auxiliem, ferramentas que sejam de fácil uso, custo efetiva e com certeza isso muda a vida dos pacientes. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome então é Mariano Souza, eu sou médico anestesista, comecei a minha carreira médica do outro lado do pano, eu fiz cirurgia geral primeiro, trabalhei durante 5 anos como cirurgião geral e aquele lance, fiquei olhando a grama do vizinho e acabei migrando para o outro lado do pano. Sou apaixonado pela anestesia, me formei em 2013 e de lá para cá venho atuando aí em um hospital privado e nos últimos 4 anos, mais especificamente, me dedicando à gestão desse grupo privado e nesse
nessa trilha aí da gestão, do gerenciamento, da interface com a operadora, com o hospital e com os nossos pares, com os colegas anestesistas, me deparei com algumas necessidades latentes de gerenciamento de dados, de revolução digital, e partimos então para a criação e fundação de uma startup chamada InfoAnest, fundada em 2018, por mim e por um desenvolvedor de sistemas, o Douglas Potts. E de lá para cá a gente veio batendo muita cabeça, descobrindo coisas interessantes, errando, acertando. E hoje a gente está aí com mais ou menos 300 anestesistas utilizando a nossa ferramenta. E mais recentemente nos inscrevemos aí nesse hackathon, essa iniciativa do HackMed com a anestesiologia da USP. Foi um evento assim muito envolvente, que a gente aprendeu muita coisa sobre inovação, mesmo para quem já está aí na trilha, batendo cabeça há alguns anos. A gente percebe que esse conhecimento sobre inovação e como empreender necessita de uma métrica, necessita de uma metodologia, e faz toda a diferença a gente ter essa mentoria. O projeto que a gente trouxe, Diógenes, para o Hackathon foi um projeto de interoperabilidade de equipamentos médicos. Então, a gente está trazendo um IoT que faz a integração do BIS, do monitor de função cerebral, né, que mede a profundidade anestésica, com prontuários eletrônicos. Então, a gente pega aquela informação médica, passa essa informação para um middleware, uma camada intermediária, trata esses dados, aloca isso em um banco e torna esses dados disponibilizados para ferramentas de prontuário eletrônico. Tá? A gente vê esse sem dúvida, um grande gap hoje da revolução digital em anestesia, né? A gente precisa ainda ficar olhando para o monitor e transcrevendo dados, embora alguns protocolos de comunicação, como o protocolo HL7, já vem facilitando muito, e isso já seja realidade em muitos hospitais de alta confiabilidade Brasil afora, a gente percebe que isso não é uma realidade nesse nosso país, que é um país de dimensão continental, com grandes diferenças, e a gente acredita, sim, que existe espaço para tecnologias como essa, que busquem a interoperabilidade de devices médicos com um prontuário eletrônico. Isso aí, sem dúvida, agregaria muito valor aí na jornada cirúrgica do paciente, trazendo transparência, redução de custos para as operadoras, possibilidade de gerenciamento desse enorme data lake, com possibilidade de ferramentas de predição de riscos, predição de eventos, enfim, um universo enorme aí, pela frente. Tá? Basicamente é isso. Esse é quem eu sou e o que estamos fazendo. Outro projeto fantástico, Mariano. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo projeto. Inovar nessa área, a gente sabe que não é fácil, não é simples. Vocês dois estão de parabéns. E essa questão da interoperabilidade de dados, você sabe, eu falo isso com frequência, para mim é o futuro da anestesia, tá? O futuro da anestesia, ele não está calcado em hardware, ele não está calcado em software, ele está calcado na interoperabilidade de dados. Entendeu? Então eu mesmo ainda gasto uma energia e um capital grande com software, né, com plataforma, mas é justamente o que a gente chama aqui dentro de braço inteligente do projeto, que é o Data Science. Você concordo com você está certíssimo nisso. Vamos lá, então. Conversando com vocês dois agora, e eu vou fazendo umas perguntas e vocês podem dar o ponto de vista e também conversarem entre vocês. Uma das coisas que eu sempre falo na inovação, quando a gente fala de inovação, fala de projetos, startups e tal, e que fica um pouco fora do hackathon, tá? Fica um pouco fora do evento, é que quando a gente sai do evento, a gente tem que ir para o mercado. Inovação que não tira nota fiscal, ela não se sustenta, não tem mágica.
Você tem que ir para um mercado. Nós três aqui, estamos atuando ou tentando entrar num mercado hospitalar terciário, né, que é um mercado robusto e até um pouco hostil quando a gente coloca grandes players aqui dentro com a gente, ou seja, não somos recebidos de braços abertos. Como é que vocês enxergam esse mercado? Como é que vocês enxergam que nós, inovadores, podemos hackear, né, já que saímos de um hackathon, vocês de um agora, eu já participei de vários também. Como é que vocês acreditam que a gente consegue, com as nossas soluções, hackear a entrada nesse mercado com essas características tão peculiares como é o mercado de saúde terciário? Clara, com a tua experiência da indústria farmacêutica, você já deve ter visto bastante coisa nesse sentido. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Hoje eu também sofro isso na pele como indústria, né? Principalmente porque hoje eu já trabalho com produto premium, então é complicado, cada vez mais o fator custo pesa, embora a gente devesse estar caminhando cada vez mais para uma medicina baseada em evidências, uma medicina baseada em valor, a gente sabe que o custo às vezes impacta, mas ao mesmo tempo os hospitais estão cada vez investindo mais em tecnologia, né, de gestão e de melhoria em prol da segurança do paciente. Então eu acho que tanto a parte do Mariano como a parte do eMedicines conversa com o futuro, né, da saúde nos hospitais. São investimentos que já acontecem lá fora, a gente já tem outra realidade quando a gente olha fora do Brasil, e eu espero, né, que a gente consiga avançar para esse patamar aqui também. Já é um movimento que vem começando, né? Vou falar mais agora para o ramo da eMedicines, que é relacionado à segurança do paciente, erros de medicação. Em 2013, né, tem quase 10 anos, foi lançado o Programa Nacional para a Segurança do Paciente. A terceira meta, que é uma das metas internacionais e foi implementada aqui no Brasil, diz respeito a erros de medicação, né? Melhorar a segurança na administração, prescrição e uso de medicação. Todas as etapas que, inclusive, são feitas pelo anestesista. Então, daí a gente vê a importância que o anestesista tem nessa meta internacional em prol da segurança do paciente. Então, o movimento já existe, né? Os investimentos existem cada vez mais, e a gente veio justamente para dar ainda mais força a esse movimento. E acho que com a filosofia mudando e com o anestesista entendendo também o papel dele dentro da segurança do paciente, da importância que ele tem nesse movimento, eu acho que a gente consegue essa entrada. Inclusive, né, falando também de anestesia, a anestesia, acho que era uma das especialidades que mais davam processo antigamente, há uns anos atrás, e hoje já é a especialidade mais segura, né? Então, vemos o quanto avançamos na anestesia, vemos o quanto há o interesse de melhorar a segurança do processo anestésico. Então, espaço a gente tem, só realmente é preciso quebrar alguns paradigmas, e o mais importante é demonstrar o valor que a gente tem, que a nossa solução tem, para os nossos stakeholders. Perfeito. Mariano, fala aí pra gente qual é a tua visão de mercado. Opa, deixa eu tirar o mudo aqui. Esse mudo sempre pega a gente, né? Bacana, Jorge. Acho que como você colocou mesmo, acho que o papo é reto, né? Enquanto você está ali projetando, desenvolvendo, é tudo muito bacana, mas depois que você já tem o protótipo, já gerou o MVP e você vai para a praça para vender aquilo, a coisa muda de figura, a guerra ela é mais difícil do que a gente pensa. Eu penso o seguinte, para enfrentar isso daí, primeiro, você tem que ter muito claro qual é a sua proposta de entrega de valor e como essa sua proposta agrega valor para os diferentes players. Se for muito bom para a operadora e for ruim para o médico, isso não vai se sustentar. Se for muito boa para o hospital, mas alvitar o honorário médico, alvitar ali aquela empresa médica que faz essa roda girar, não vai dar certo. Então, assim, uma coisa que a gente tem muito clara esse jogo tem que ser um jogo de soma diferente de zero, todo mundo tem que ganhar. E fazer isso não é fácil. Então, o que a gente traz como meta é fácil de falar, mas é muito difícil de ser colocado na prática.
colocar o paciente de fato no centro do cuidado e imaginar como é que eu vou entregar valor para hospital, grupo de anestesia e operadora de saúde. Então, eu acho que se isso tiver ali dentro do seu radar, dentro do seu GPS, existe uma chance de você dar certo, né? Então, primeiro, pertinência do seu produto, como ele entra na cadeia de valor do setor, né? E ser o mais claro, o mais transparente possível dentro das suas propostas. Eu acho que não existe almoço de graça, não existe sucesso que vem fácil, não existe uma solução que se torna disruptiva do dia para a noite sem um contexto, sem um aprendizado, sem um movimento muito forte para poder girar aí essa cadeia de valor, né, que a gente está discutindo aqui. Esse é o nosso pensamento. Muito bom, eu acredito muito nisso também, agregar valor a toda a cadeia e não fazer em detrimento de um player a vantagem de outro. Até porque, mesmo que você faça em detrimento de algum player, vai chegar um ponto que você, para não estagnar no seu crescimento, você vai ter que mudar essa política e aí tentar resgatar o tempo perdido ou aquele stakeholder que você cutucou e afastou e daí trazer ele de volta para perto de você ou pela primeira vez trazer para perto de você é um esforço gigantesco. A gente tem vários exemplos na inovação aí que aconteceram isso, gente que teve um bom sucesso, mas que agora está correndo atrás aí de conquistar ou reconquistar uma área do mercado que no começo ele arrochou um pouco. Muito bom. Ótimo, entrando no mercado, né? Nós três estamos no mercado. Uma coisa que eu escuto muito, principalmente do lado financeiro da inovação, é que nós temos um teto muito baixo, tá? Nós temos aí 25 mil anestesistas com poder de compra por volta de 4 mil hospitais, e isso, vamos deixar o raciocínio no Brasil, que é um país continental, para não extrapolar para a internacionalização, isso implica em uma outra conversa, é papo para outro chopp. Mas no Brasil, então nesse país continental, a gente tem, do ponto de vista de um Venture Capital, ou de um Corporate Venture Capital, ou até mesmo do investimento anjo, um seed, um teto, né, um TAM, um mercado endereçável, que é 25 mil anestesistas e cerca de 4 mil hospitais com poder de compra. O que vocês diriam para esses fundos num pitch? Tá? Não é para mim, não. Eu estou junto com vocês. Nós estamos nós três para fazer pitch para um fundo. Tá? O que nós três diríamos para esse fundo em relação a esse teto? Vai lá. Já pensar. E também não tem resposta certa, não, tá, pessoal? A resposta aqui pode ser: olha, não pensei nisso ainda, acho que isso, acho que aquilo. Aqui é brainstorm. Esse principal é brainstorm. Pode começar, Mariano. Legal, Diógenes. O primeiro ponto que eu chamaria a atenção é de que, embora esse teto não seja tão atrativo comparado com outros mercados, essa população, esse TAM, movimenta aí quase 75% do valor que perpassa pela saúde. Então, embora o número de anestesistas não seja tão expressivo, passa por essa massa médica aí o cuidado perioperatório, que hoje é, sem dúvida, o maior custo das operadoras. Então, se por um lado esse número não é atrativo, pode ter certeza que a movimentação financeira que esse pequeno grupo de profissionais médicos manipula é muito grande. Então, só por aí a gente entende a relevância do setor. Então, a gente não está falando de um setor da saúde simples. A gente está falando de um setor complexo, que tem um alto custo agregado, uma alta taxa de incidência de complicações relacionadas. Então, eu enxergo, sim, esse oceano que você tentou mostrar para a gente vermelho como um oceano azul de infinitas possibilidades ainda hoje aí para serem alcançadas. Tá? É fato que a gente está vivenciando, na atualidade, uma mudança de modelo econômico da saúde.
saindo aí do fee-for-service e permeando modelos que a gente ainda não encontrou qual é o ideal de uma medicina baseada em valor. E para a gente poder falar em medicina baseada em valor, eu tenho que ter métrica, eu tenho que ter dado, eu tenho que ter dados comparáveis, interoperáveis, e eu acho que aí é que reside a grande oportunidade desse setor que nós estamos aí inseridos e que eu acho que tem espaço para muito mais gente. Eu acho que a água está quente, pula, porque o momento é agora, tem muita coisa para ser feita, e para esses investidores de capital venture, eu diria isso, sabe, Diógenes, que o momento é um momento de transição de modelo econômico e que esse setor, essa parte da medicina, é uma parte da medicina que envolve os maiores investimentos e os maiores custos, e é um setor que tem muitas possibilidades ainda de crescimento. Chamaria atenção para esse fato. É isso mesmo, é um setor de uma visibilidade um pouco mais aquém do ideal, mas que movimenta, né? Nós temos aí 70% da renovação de leitos no hospital oriundos do centro cirúrgico, que é a esteira produtiva do setor terciário, de uma saúde que é hospitalocêntrica. Então, realmente, essa equação ela faz sentido, ela é reconhecível, e o nosso papel é mostrar isso para o mercado. Claro, a indústria farmacêutica ela já tem uma visão econômica mais usual, né? Quer dizer, é mais comum você discutir tamanho de mercado dentro da indústria farmacêutica. Com esse conhecimento que você tem aí, com esse contato que você tem com as diversas áreas da farma, como é que você enxerga esse mercado endereçável, esse tamanho de mercado? Então, é um pouco diferente a visão, né? Porque uma vez que a gente fornece o serviço, a gente tem essa renovação, né? Mas é diferente quando a gente fala de produto. O tamanho de mercado, ele flutua demais na indústria, porque, por exemplo, na pandemia a gente teve um aumento absurdo do uso de sedativos, mesmo com o mesmo tamanho de mercado, e aí quando param as eletivas a gente sente uma diminuição. Então é um mercado do mesmo tamanho para e-medicines, por exemplo, mas que flutua muito, né? Então é até mais complexo, né? Embora com uma demanda maior, por ser produto e ter uma demanda móvel, essa flutuação é muito mais complexa e às vezes perigosa, né? Pode ser vista de uma forma mais perigosa do que para um serviço. E eu concordo totalmente com o que o Mariano falou. Eu acho que a importância do mercado e do negócio que a gente tem a ofertar impacta muito, e são soluções que podem ser evoluídas, né? A partir do momento que a gente entra no nicho, que a gente consegue agregar valor com uma solução, a gente pode evoluir essa solução e step by step, crescer o negócio. Maravilha. Só vou fazer um parentezinho aqui. Eu não acho que o oceano seja vermelho, não, viu, Mariana? Eu acho que é o oceano azul, sim, tanto que estou nele há 10 anos. Só que não me contaram, o que não nos contam no palco dos eventos, é que esse oceano azul tem onda de 12 metros, entendeu? E a remada, ela é bem forte. É azul o oceano, mas é um oceano de remada forte. Vamos lá. Tem tubarão por baixo também, né? E tem uns tubarãozinhos ali embaixo também te esperando, exatamente. É isso que não conta, né? O oceano é azul, realmente é algo aonde se deve navegar, mas ele é um oceaninho um pouco agitado, e com um tubarão. E já fazendo um disclaimer rápido aqui, o meu papel não é, aqui nesse papo, criar objeções ou complicar o papo. Na verdade, é discutir realmente aqueles fatores que estão quando a gente bota a cara na rua, entendeu? Quando você bota, né, quando você vira demanda, claro, né, que é no seu lado ali, quando você vira força de vendas, e nós temos que ser a nossa própria força de vendas, e aí existem esses fatores, e aqui o papo é isso, é trocar ideia sobre isso, tá? Um outro ponto que acho que envolve nós três é o seguinte: a gente tá na mesma página que o futuro é a interoperabilidade de dados, tá? Vocês dois têm envolvidos no projeto Devices, né? E isso é muito bom.
Na prática, o que a gente sabe é o seguinte, falaram aí, o Mariano falou do HL7, que realmente é um padrão de linguagem, ainda mais com Fire agora, fantástico e muito bom. E nós queríamos fazer a integração, então, dos dados, né, dos dados que estão no prontuário digital, nos dados que estão no BIS, nos dados lá que vêm do pré e do trans, para segurança, para etiquetar o fármaco e tal. Esses devices, tanto o device do BIS quanto o device de gerar etiqueta, ele vai estar HL7, né? Porque é um padrão da indústria e a indústria realmente segue esse padrão, já é para ter certificações, Anvisa, Inmetro e tal, tu tem que estar e esse padrão não existe. Mas não existe prontuário eletrônico no Brasil em HL7, são todos eles em outras linguagens, não tem HL7. Então, como é que vocês enxergam esse desafio de fazer uma integração que já nasce na inovação HL7 com plataformas que ainda não adotaram esse padrão de linguagem? Se já pensaram nisso ou se não pensaram nisso, como é que enxergam isso? Mariano, quer começar? Sim. Pode, claro. Vamos, Mariano, já disse sim, agora vai. Levantou, vai. É uma ótima pergunta, Diógenes, e eu enxergo da seguinte forma. Na próxima década, as aplicações que vão dar certo, que vão fazer sentido para o mercado, vão ser aplicações que estão abertas à integração. O prontuário médico é um documento muito complexo e ele vai ter aferências de diversos outros aplicativos. Não dá para acreditar, eu não consigo acreditar, e depois eu queria até ouvir a sua opinião, que está aí nessa trilha há mais tempo. Eu não consigo ver hoje um prontuário eletrônico, um EHR, funcionando isolado e ele completo per si só. Ele vai precisar de penduricalhos, porque o laboratório vai ter uma aplicação que é muito mais efetiva do que aquela solução que fez muito sucesso e que fez todo o sentido para trazer a gente até aqui. Eu sempre digo isso, que o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente adiante. As informações centradas em um prontuário eletrônico serviram para fazer uma grande revolução, uma parte da revolução digital, mas agora ela precisa de dar um novo passo, que é a integração com outras, os aplicativos se conversando. E a internet 5G, aí, a tecnologia 5G, novos protocolos, a internet das coisas, eu acho que vai se incumbir de fazer essas integrações. Sinceramente, eu não acredito numa aplicação única. Eu acredito que os aplicativos, eles obrigatoriamente terão de conversar entre si, sabe? Embora o HL7 seja um protocolo Health Level 7, né, seja um protocolo muito interessante, ele também sozinho não vai conseguir resolver toda a questão da interoperabilidade do setor saúde. Então, de repente, para outras transações de informações, serão necessários outros protocolos, e esses protocolos terão de conversar entre si, né? A conversa começa a ficar ainda mais interessante quando a gente bota aí no meio uma pitada de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, de segurança, de privacidade, de criptografia, né? Eu acho que esse daí é um capítulo bastante ainda espinhoso. A gente já tem algumas certezas e muitas dúvidas ainda, mas se você me perguntar a minha opinião é de que a gente tem que caminhar para integrações entre sistemas. Eu não acredito que um sistema único vai conseguir abarcar toda a complexidade que o setor exige. E você, Clara? Eu acho que, por exemplo, o eMedicines, a gente pensa, o nosso MVP, né, ele é mais focado na parte de etiquetas, e a gente sabe da necessidade, da importância dessa integração de dados. Mas a gente, assim como o Mariano espera e confia de que o mercado avance de uma forma geral para esse sentido, a alça fechada, né, que tudo converse, e aí até lá a gente vai se adaptando.
mas que realmente esse é o futuro. Eu achei ótimo ele citar a LGPD, porque isso é, inclusive, importante para o próprio hospital, né? Então, assim como as tecnologias vão surgindo, as antigas precisam se atualizar, e um sistema único de informações é muito mais seguro, muito mais prático, para que eles garantam essa proteção dos dados, inclusive. Então, eu acho que esse já é o caminho natural das coisas, e se isso não tiver previsão de acontecer agora, por exemplo, o nosso MVP vai seguir de toda forma com a parte principal, que é a emissão de etiquetas, garantindo a segurança da parte crítica do processo, que é a preparação e administração da medicação, e estaremos prontos para o futuro em que tudo esteja interligado, né? Sensacional, eu acredito muito nisso mesmo. Eu acredito que esses grandes players que já estão no mercado vão precisar se abrir para conectar, né? Não tem como, Mariana tem toda a razão, você tem razão também, não existe. Eu falo nas minhas aulas e até nos meus pitches de venda, aqui um exemplo que todo mundo acha bem curioso, mas que é real. A política hoje de alguns players, principalmente de prontuários eletrônicos, PEP ou RH, como falou o Mariano, de estarem fechados e não se conectarem com o que está aparecendo, com iniciativas de inovação como as nossas, é como se você contratasse um marceneiro para fazer a prateleira dos livros da tua casa. E quando o marceneiro terminasse a prateleira, ele virasse dono dos teus livros, decidisse que livro você pode ler e para quem você pode emprestar. Não faz o menor sentido um hospital depositar dados num prontuário eletrônico, e se o hospital acessar o banco de dados e conectar com outro prestador de serviço, o hospital recebe uma multa por isso, pelos dados que ele mesmo gerou, que ele mesmo guardou. Não faz o menor sentido. Eu acho que isso realmente, esse nosso papo, é uma das maneiras de atacar essa realidade e mostrar para o mercado que isso já não faz mais sentido, assim como o setor bancário se abriu às fintechs, né? E até agora se discutindo o Open Health, que é uma iniciativa inspirada no Open Banking, não vai ter como fugir disso, tá? O Open Health tem muito valor, e iniciativas como a nossa, que estão abrindo trilhas, o que nós estamos fazendo, nós três, é abrindo uma picada, né? Abrindo a pedal onde mais tarde vai virar uma estrada, vai virar uma avenida. Mas é isso que a gente tem que fazer, promulgar a interoperabilidade de dados com serviços e produtos que agreguem valor na rotina. Pessoal, e quais são os próximos passos de vocês, né? Saindo agora do Hackathon, só para deixar também outro disclaimer, eu fui envolvido naquela fase, essa nova fase que vai declarar um vencedor e tal, eu não tenho envolvimento, eu não tenho acesso, e nem isso que a gente está fazendo aqui tem influência. Isso aqui é realmente um jogo, um ping-pong bem fair de a gente falar dos nossos propósitos. Quais são os próximos passos pós-HackMed que vocês têm no roadmap para startup, né? A gente sabe que o go-to-market não é uma coisa que se faça com estalar de dedos, não existe demagogia nenhuma aqui, mas para startup, como startup, qual é o próximo passo pós-HackMed? Conta pra gente. Vai lá, Clara. Bom, a eMedicines nasceu no Hackathon do ano passado, não foi no Hackathon desse ano, e daí vem já um spoiler da complexidade que é iniciar uma startup, né? A gente demorou 1 ano de reuniões e conversas para alinhar projeto, pivotamos várias vezes, ainda pivotaremos mais e quantas vezes forem necessárias. A gente começou a fazer análise de requisito, procuramos alguns desenvolvedores já, alguém para montar o nosso protótipo. Então, esse foi o primeiro caminho que a gente seguiu, depois de tantas conversas e até a gente chegar num desenho que a gente ficava confortável e satisfeito de um MVP. Então, e aí seguimos por esse caminho, análise de requisitos, procurar um desenvolvedor, uma empresa, e aí abrir CNPJ para fechar o contrato, começar o protótipo e testar. Então, assim, estamos nesse caminho, mas, assim, já foi um caminho longo até aqui, tenho certeza que daqui para frente vai ser mais longo ainda, mas o que importa é estarmos dispostos e a gente acredita muito na solução, né? Então, seguiremos firmes.
Nada é impossível, Clara, nada é impossível, né? Realmente, todo dia é uma batalha e tenho certeza que vai evoluir bem. Mariano, próximos passos aí, o que você imagina agora para essa iniciativa, independente do resultado do HackMed? Bacana. Só complementando isso que a Clara colocou, né? A trilha da inovação, ela tem algumas cascas de banana, né? A gente cai, mas se você acredita na sua proposta, você consegue se reerguer. Se a sua solução tem pertinência, tem entrega de valor, a caminhada ela pode ser um pouco mais longa, um pouco mais curta, mas eu acho que no final ela sempre traz um resultado positivo. Nem que seja para a gente pivotar mais uma vez, né, Clara, e seguir. Entender qual que é o caminho que não se deve caminhar já é uma descoberta. Nós da Infonet, a gente já está nessa trilha um pouco mais tempo. A gente, como eu disse, a gente fundou a empresa em 2018, break-vamos no ano passado, e o momento que a gente está agora, Diógenes, respondendo objetivamente a sua pergunta, é entender qual é o nosso core business, né? Essa participação no Hackathon foi muito interessante, porque além do conhecimento médico, que a equipe do HackMed, a Lilian, o Cauê, tem feito um trabalho assim fantástico de educação. Além dessa parte educacional, a gente tem um network. Eu acho que esse é um grande incentivo para quem está aí ouvindo a gente, pensando em empreender. Participar de hackathons é interessante porque a gente forma um network bacana pra caramba, a gente faz entrevistas, a gente vai para o mercado. Agradeço demais a você, Jorge, a gente bateu um papo aí como parte do nosso desenvolvimento dentro do concurso, que foi fundamental para mim. Obrigado por estar sempre aberto, por discutir, colocar sempre, como você bem colocou aí, num fair play aí, e isso faz toda a diferença para a gente que está começando. Então, os próximos passos, entender qual é o nosso core business, porque a gente surgiu com uma proposta de trazer um RP, né, um Enterprise Resource Planning, um gerenciamento financeiro e de dados clínicos para grupos de anestesia. E aí esse braço que a gente teve aí no Hackathon de pesquisa e desenvolvimento, que é de interoperabilidade de dados, nos acendeu que esse mercado é um mercado bom, mas igualmente muito difícil, né? E você tem que entender qual é a sua vibe. É cuidar de prontuário eletrônico, é ser RP, é produzir device, o que é? Porque se você ficar sem foco e querer abraçar todas as oportunidades que o setor lhes apresenta, talvez você não logre sucesso. Então, a gente está mapeando isso, estamos mapeando possíveis parcerias diante desse network que a gente acabou fazendo durante o Hackathon. Eu acho que essa também é uma outra palavra que tem que permear a cabeça do empreendedor. Você tem que fazer boas parcerias, você tem que aprender a trabalhar em conjunto, não dá para ficar reinventando a roda, tem que aproveitar aí a tecnologia já desenvolvida, fazer boas parcerias sólidas, e é nesse caminho que a gente acredita aqui da Infonet. Formar novas parcerias, centrar no nosso core business, que é realmente ser uma ferramenta de ERP, de Enterprise Resource Planning, para grupos de anestesia, e aproveitar essas outras oportunidades de pesquisa e desenvolvimento, associando-se a outras empresas. É nisso que a gente acredita, e é isso que, de modo bastante estratégico, a gente vem trabalhando aí dentro da empresa. Maravilha, eu acho que você tem toda a razão quando você diz que é tanta oportunidade que a gente tem na sala cirúrgica e tão pouco explorada por tão poucos players,
porque é muito fácil a gente se perder, né? É muito fácil a gente querer resolver tudo. E eu me lembro que você me ligou para fazer um benchmark, imaginando que a Nestec fizesse, né, a parte da interoperabilidade do hardware, e eu falei, não, a gente não faz, a gente terceiriza 100% disso, porque esse não é o nosso core business. Não tem como você fazer tudo, você não consegue prestar um serviço para um público que nós sabemos, né, claro, inclusive, que é mega exigente, que é o anestesista, né? Então, ele não vai adotar uma solução que não tenha uma certa maturidade. Os MVPs nossos, de nós três, precisam ser mais robustos, né? Diferente do MVP do varejo, por exemplo, sem demérito nenhum ao varejo, mas na saúde, principalmente na terciária, dentro de centro cirúrgico, anestésica, a robustez que você tem que ter para ter um MVP, para botar lá para testar, é impressionante. Vocês falaram do tempo aí, do hackathon de 1 ano e tal, só por uma curiosidade, eu e meu sócio, o Leandro, para fazer o go-to-marketing, a gente levou 8 anos. Né? Claro que hoje vai ser muito mais rápido, é óbvio que hoje já existem mais recursos, eventos e tal, mas para botar o nosso produto no mercado, nós levamos 8 anos. Claro que antes colocamos outras coisas, testamos, fizemos um branding, aprendemos muito com a indústria farmacêutica, mas foi um tempo. Realmente, na saúde, descobriu-se, desde 2015 para cá, que as coisas acontecem num ritmo um pouco diferente do que em outros setores. Nós falamos um pouco de LGPD aqui, né? Pincelamos, e nós não vamos nos aprofundar, porque só isso já é mote para um outro papo de quase que uma tarde inteira. Tá? Como é que vocês se enxergam referente à LGPD? Controladores da informação ou operadores da informação, ou ainda não se posicionaram? Né? E não tem também problema nenhum com isso. Às vezes não é o momento, e essa é um posicionamento que requer um pouco de expertise e tal. Vocês já se posicionaram como operadores ou controladores, ou vocês ainda estão esperando? Não é o momento de falar disso. Como é que vocês estão nisso? Pelo menos assim, nós na iMedicines, a gente sabe que a gente precisa pensar nisso, não temos uma posição em relação a isso, inclusive já entramos em contato com advogados que possam nos ajudar, porque é muito rigoroso, né? É algo muito importante que impacta diretamente em toda a nossa solução, né? Justamente porque a gente quer fazer essa integração de dados de paciente, dados da caixa preta, que é a sala de cirurgia, né? Então, a gente ainda não tem uma posição relacionada a isso, mas já é uma preocupação, e que, inclusive, já contactamos um profissional para dar uma luz aí pra gente, pela complexidade e importância que tem. E você, Mariana? Eu gostei do pitch do Mariano, que falou que nem é uma caixa preta, porque a caixa preta tem onde resgatar a informação. Na saúde não tem, no centro cirúrgico não tem. É menos que uma caixa preta. Né? É um livro mágico escondido no oco de uma árvore de uma floresta encantada. É mais ou menos isso, a caixa preta da saúde. Mariana, você já se posicionaram? A Infonet tem um pouquinho mais de estrada, talvez já. Como operadores, controladores, como é que é a tua posição em relação a isso? Bacana, Jorge. Adorei os aforismos, as analogias aqui de hoje, né? Do Marcos Mineira. Sou famoso por isso no ecossistema. Suas analogias são ótimas. Sim, a gente teve que se posicionar sim, Diógenes, e o primeiro passo que a gente assumiu dentro da empresa em relação ao LGPD foi trazer a política de privacidade para algo documentado, né? Nós, latinos, de um modo geral, a gente tem uma tendência natural a fazer as coisas e não registrar o que nós fazemos. Então, a gente teve que entender isso dentro da empresa, que a gente precisava de uma política de segurança. E aí, quando a gente vai falar de LGPD, de política de segurança, a gente está falando não só de ataque cibernético e do nosso core business ali, que é o banco de dados, onde você guarda o seu banco de dados. Mas a gente tem que lembrar a todo o time que trabalha conosco daquele papelzinho que foi impresso e que tinha ali o nome do paciente, o CPF, e que agora já não tem mais sentido, e ele vira de rascunho, né? Aí a gente vai lá, aproveita, né, a sustentabilidade, a gente rasga aquilo lá, e ali tem uma informação
sensível ou uma informação pessoal. Então, assim, a gente partiu primeiro para classificar as nossas informações, entender dentro do nosso banco de dados quais eram as informações sensíveis, quais eram as informações específicas, pessoais dos nossos, o que a gente precisava guardar, se realmente a gente precisava guardar aquilo tudo. Então, como a gente tem dados, ora a gente atua como controlador, ora a gente atua como só o operador dos dados. Então, é complexo esse posicionamento. O que a gente trouxe, primeiro, foi, então, documentar as ações e a nossa política de privacidade. Nos norteamos por um documento norte-americano, que é o HIPAA, HIPAA, né? Que é um documento bastante robusto, direcionado para a área de saúde. Eu acho que literatura fundamental para quem está na área, né? Então, basicamente é isso, Diógenes. A gente, sim, acaba atuando nas duas pontas. Procuramos fazer o registro dessa política da forma mais organizada possível, até para que a gente tenha um lastro de evolução de como a gente foi tratando a questão da política de privacidade. Basicamente é isso, sabe? Registrar, atuamos nas duas pontas, classificamos os dados e procurando sempre atuar aí em consonância com as melhores práticas desse documento norte-americano, o HIPAA. É maravilha. Você sabe que a primeira vez que eu tive contato com a palavra compliance foi dentro da indústria farmacêutica. Não foi na faculdade, não foi na residência de anestesia. A primeira vez que eu escutei a aplicação compliance foi dentro da indústria farmacêutica, e é aí que eu fui entender, e a LGPD nada mais é que uma boa prática, um conjunto de boas práticas, e você tem toda a razão quando fala que nós temos que tratar isso internamente com os times, porque LGPD não é lei, LGPD é cultura organizacional, e eu falo nas minhas aulas uma maneira de exemplificar isso, que fica muito claro para os colegas anestesistas que você tem que tratar os dados do seu paciente com o mesmo respeito que você trata o seu paciente. E aí para o médico fica muito claro, né? Para o médico acaba ficando muito claro isso, quando você fala assim, fica realmente claro qual é o ponto de vista. Bom, eu acho que a gente termina aqui essa hora de papo. Foi muito bom discutir aquilo que está na margem do produto em si, né? Discutir a operação. Isso é muito bacana, isso dá uma visão para todos nós de que é muito mais do que o produto, é todo um investimento humano, técnico, financeiro em escalar nesse mercado. Eu acho que a Clara caiu, mas Mariano, se despede então aí, dá um salve e ficamos na torcida para que dê tudo certo com a final do HackMed. Bacana, Jorge. Só tenho a agradecer. Essa a horinha aqui foi valiosa para a gente sempre, como eu coloquei no início, a gente sempre aprende muito com esse bate-papo, com esse ping-pong aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sou seu fã aí de carteirinha, acompanho a jornada da Nestec já há bastante tempo. Um prazer estar contigo. E quanto ao evento, ao concurso, eu me considero já assim, de verdade, muito, muito premiado pelas conexões que foram feitas, pelo conhecimento adquirido. Então, eu acho que foi extremamente exitoso e parabenizo aí a USP, a anestesiologia da USP e o pessoal do HackMed, Cauê, a Lília, o Tito, todos os organizadores. O trabalho de vocês é realmente muito enriquecedor para o setor. Só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Diógenes, e pessoal do HackMed e Anestesiologia USP. E vamos para frente, próximos passos. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Obrigada, Diógenes. Obrigada, Mariano. Foi ótimo estar aqui com vocês para a gente discutir sobre as nossas soluções. Diógenes, obrigada por esse encontro, por essa oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado, Mariana. Obrigado, Clara, pelo papo. Baita papo, horinha fantástica, papo gostoso sobre coisas novas na nossa área. Pessoal, fiquem ligados. A Anestesia de Valor fica por aqui nesse papo. Assista o próximo, arrasta para cima, ativa o sininho, bate palma, 3 pulinhos, passou longuinho e até a próxima. Valeu, Mariano. Tchau, tchau. Valeu.